Então, todos vocês já estão vendo aí o meu compartilhamento de tela, não é isso? Todo mundo está conseguindo visualizar aí o meu compartilhamento de tela, o meu áudio está compreensível para todo mundo, a minha imagem está tranquila aí para todo mundo está conseguindo me ver bem? Pronto, perfeito. Sexto ano, então, como eu falei com vocês, hoje a gente vai revisar aquela historinha do que é um átomo, certo? Lembrando que o átomo, ele vai ali formar basicamente tudo que nos cerca, certo? E aí vamos aí dar uma revisada. Nas nossas últimas aulas, nós já tivemos 2 aulas ao vivo, essa é a nossa terceira aula ao vivo. Nós falamos muito sobre matéria, misturas, substâncias. Vimos aí que as substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas, dependendo da composição dos seus elementos, certo? Mas vamos revisar o que é essa matéria que dá origem aí a essas substâncias, a essas misturas, certo? Então, como eu já revisei com vocês, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu não sei se vocês lembram, mas eu utilizei até aquele exemplo do balão com ar e do balão sem ar, né? E essa matéria, ela pode se apresentar aí em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Por isso que eu até dei aquele exemplo do balão com ar e do balão sem ar, para que vocês pudessem perceber que o ar, apesar de estar no estado gasoso, ele é classificado como matéria porque ele tem massa e, consequentemente, ele ocupa um lugar no espaço, certo? Então, nós somos matéria, a minha mochila é matéria, o notebook que eu estou utilizando agora é matéria, o meu celular, o celular de vocês é matéria, o meu livro de ciências é matéria, porque tudo isso tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, a matéria, ela vai ter peso, né? Que aí mais na frente, em uma outra disciplina chamada física, vocês vão aprender a como calcular o peso de um determinado corpo, que aí não é na área da química, é na área da física. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Um momento, turma. Só um momento aqui que eu vou compartilhar com vocês a tela novamente, tá bom? Porque deu uma travadazinha aqui, peraí. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar minha tela novamente? Sim. Pronto. Então vamos lá, dando continuidade. Então, turma, e aí vem aquela pergunta, né? Mas do que é feita a matéria? Se matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, do que é que essa matéria é feita? Essa matéria, galera, ela vai ser formada por partículas bem menores, microscópicas, né? Para que vocês possam entender. Ou seja, a olho nu, a gente não consegue observar, analisar essa estrutura que formam as matérias, que forma a matéria. E aí, que estrutura seria essa? Os átomos. Os átomos são aí a menor unidade formadora da matéria. E o interessante é que esse átomo, por muito tempo, achou-se que ele era indivisível, que ele era maciço. Achou-se aí por um determinado tempo que esse átomo se parecia muito com uma bolinha de gude, né? A famosa bila, né? Que ela é maciça, o que é algo maciço, é aquilo que não é oco. Então, por muito tempo se achou que esse átomo, que é a menor partícula que forma a matéria, era indivisível. E foi justamente por esse motivo que deu-se aí o nome dessa estrutura de átomo,
Porque achou-se, num primeiro momento, que ele era indivisível, mas só que hoje nós sabemos que os átomos, eles são formados ainda por partículas bem menores do que eles, né, que a gente chama aí de elementos fundamentais dos átomos. E que elementos seriam esse, professor? São os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Então, professor, mas como assim achou-se por muito tempo que os átomos eram indivisíveis e por isso foi chamado então aí de átomo? Turma, tudo que é novo, tudo que vai sendo descoberto, que vão sendo feitos aí avanços em relação ao campo da ciência, é passível de erro. Não tem problema. Até porque a ciência ela vai se baseando em um primeiro momento em hipóteses. A gente vai analisando um fenômeno e, de acordo com essa análise, a gente vai criando hipóteses para ela. E durante essas hipóteses, a gente pode sim cometer um determinado equívoco. E foi justamente o que aconteceu em relação aos átomos. Achava-se, num primeiro momento, que eles eram indivisíveis, porém eles não são. Eles são formados aí, como vocês podem ver no meu compartilhamento de tela, por estruturas bem menores. Então, aqui no centro, essa bola aqui em vermelho, é o que nós chamamos de núcleo do átomo. Nesse núcleo, nós vamos ter dois elementos formadores desse átomo, que são os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo, nós temos uma região chamada de eletrosfera. Nessa região chamada eletrosfera, como vocês estão percebendo aqui, turma, nós vamos ter aqui essas outras esferas, em azul, verde e amarelo, que nós chamamos de elétrons. Por isso que o nome dessa região aí é eletrosfera, certo? É a região do átomo onde vão ser localizados os elétrons. E esses elétrons, turma, eles vão estar sempre em movimento. Eles vão estar aí constantemente girando ao redor desse núcleo. Nesse núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, que é essa região aqui bem maior, nós teremos os elétrons. Curiosidade em relação a essas partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles vão ter carga elétrica. Carga essa positiva. Os elétrons vão ter carga elétrica, só que negativa, certo? E os nêutrons, eles não possuem carga elétrica, eles são nulos. Por isso que o nome deles é nêutrons, porque eles não têm carga elétrica. Outra curiosidade em relação aos átomos: o núcleo é que vai determinar a massa de um átomo. Ah, professor, quer dizer que até o átomo tem massa? Tem, galera. Eles não formam a matéria e a matéria não ocupa lugar no espaço e tem massa, então os átomos também terão massa, certo? E isso é um conteúdo que vocês vão estudar mais à frente, lá no 8º ano, como se determina a massa de um átomo. Para o 6º ano, o que é interessante vocês saberem, vocês aprenderem é: toda matéria é formada por átomo, e esses átomos, apesar do nome átomo significar indivisível, eles podem ser divididos sim. E quais são aí as 3 partículas do átomo? Prótons, que tem carga positiva, nêutron, que não possui carga, e elétrons, que possui carga negativa. Lembra que eu expliquei para vocês lá aquela história do processo físico, processo químico, as reações químicas, onde substâncias reagem, dando origem a novas substâncias? E isso, galera, ocorre justamente por conta dos átomos. Os átomos, dependendo ali do que eles sejam, da situação em que eles estão sendo colocados, eles conseguem desligar-se uns dos outros e ligar-se novamente. E aí, por qual motivo os átomos conseguem unir-se a outros átomos? Justamente por conta dos elétrons. Os átomos, eles possuem uma necessidade de estarem sempre estáveis. Eles precisam alcançar uma certa estabilidade. E como é que eles alcançam essa estabilidade? Ligando-se a outros elementos químicos. E essa ligação, ela só acontece por conta da eletrosfera, ou seja, por conta dos elétrons.
Um átomo vai interagir com outro e, em determinadas situações, eles vão ganhar elétrons, eles vão compartilhar elétrons, ou até mesmo eles vão perder elétrons. Mas tudo isso, galera, vocês vão estudar com mais propriedade, de forma mais aprofundada, no 8º ano, onde vocês vão ter ali a disciplina de Química e a disciplina de Biologia, tá certo? O que vocês precisam entender nesse momento é: matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, e, consequentemente, toda matéria vai ser formada por átomos. E esses átomos têm a capacidade de ligar-se a outros átomos, ou seja, um elemento químico tem a capacidade de ligar-se a outro elemento químico. E por conta dessa capacidade que os átomos possuem, de estarem unindo-se uns aos outros, é que nós temos aí a formação das substâncias, consequentemente a formação das misturas. Turma, até aqui, alguma dúvida? Vocês gostariam de me perguntar alguma coisa ou está tudo tranquilo? Não. Tudo tranquilo? Então posso dar continuidade, não é assim mesmo? Sim. Pronto. Turma, então dando continuidade, vocês já viram aqui a estrutura do átomo, só para a gente revisar. Esse ponto aqui em vermelho, como é que nós o chamamos mesmo, hein? Aqui, turma, o centro do átomo, como é que nós chamamos? Prótons. Opa, quase isso. No núcleo, acabei de dar a resposta. É núcleo, galera. No núcleo do átomo, a gente vai ter 2 elementos. Um deles é o próton. Qual é o outro elemento? No núcleo do átomo, nós temos os prótons e os... Vocês têm certeza que estão prestando atenção na aula? Opa, e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, não esqueçam, tá, turma? O nome dessa região aqui é núcleo. E ele vai ser formado pelos prótons, que tem carga positiva, e pelos nêutrons, que é uma partícula que não possui carga. E ao redor desse núcleo, como é que nós chamamos essa regiãozinha aqui, ó? Que fica ao redor do nosso núcleo? Elétrons. Opa, nós encontramos os elétrons. Mas os elétrons ficam numa região do átomo chamada de quê? Eletrosfera, certo? E lembrando, os prótons e os nêutrons, eles são fixos. O núcleo do átomo não se movimenta. Porém, os elétrons que ficam na eletrosfera, eles ficam o tempo todo girando em torno desse nosso núcleo. E aí, turma, só para a gente revisar, para a gente ir para o próximo slide. Por que que um átomo consegue se ligar com o outro mesmo, hein? Qual é o objetivo de um elemento químico, que é formado por um átomo, ligar-se a outro elemento químico? Qual é o objetivo dessas ligações? E eu acho que vocês não estão prestando atenção na aula, não. Qual é o objetivo de um átomo se ligar a outro? Por qual motivo um átomo liga-se a outro, turma? Vai lá, Richardson, responde aí. Tu ligou o teu microfone para responder. Responde aí. Por que que um átomo liga-se a outro? Vocês não estão prestando atenção. Então, vamos lá, segunda chance. Eu expliquei para vocês que os átomos, eles precisam estar, aliás, estáveis, certo? E é justamente por conta dessa necessidade de alcançar essa estabilidade que eles vão se ligar aos outros. E quando um átomo, quando um elemento químico une-se a outro, ambos ficam estáveis e com essa ligação ocorre a formação das substâncias, galera. Prestem atenção. Então, por que que os átomos ligam-se uns aos outros? Para alcançar uma estabilidade. Porém, como consequência dessa união, dessa ligação, ocorre aí a formação das substâncias, tá certo? Compreendidos agora realmente?
Se eu colocar essa questão aí em algum trabalho, em algum TD, todo mundo vai acertar? Pronto, beleza. Sim. Então, continuando. Pronto, olha só. Aqui, nesse slide, nós vamos ter uma definição muito simples, um exemplo muito simples aí dessa questão de átomos, que formam aí os elementos químicos. Então, todo mundo conhece a areia da praia. Só que essa areia da praia, galera, ela é formada aí, imagina um grão, e desse pequeno grão, a gente vai dividi-los em infinitos átomos, certo? E o átomo que vai formar o grão de areia, um dos elementos que a gente vai identificar nesse grão de areia é o silício, que é representado aí pela letra Si. Uma coisa interessante, turma, de vocês lembrarem, isso até para auxiliá-los nasquelas equações químicas, observa aqui, ó, o elemento químico que forma aí o grão de areia é o silício. Ele é representado pela letra Si, duas letras. Mas observem que somente uma delas é maiúscula. Eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula. E isso indica que eu só tenho um elemento químico. Se quando vocês estiverem analisando aí fórmulas moleculares, que são aquelas fórmulas que mostram quais elementos químicos estão formando a substância, tome muito cuidado aí nesse tipo de situação, para vocês poderem identificar se é uma substância simples ou se é uma substância composta. Letra maiúscula sempre vai estar identificando elemento químico diferente um do outro. Aqui no caso do silício, eu tenho duas letras, porém, somente uma delas é maiúscula, tá certo? E aí, uma coisa interessante que eu vou apresentar para vocês na nossa próxima aula é o seguinte: esses elementos químicos que são formados por esses átomos, que ligam-se uns com os outros, dando origem às substâncias, eles são organizados em uma tabela chamada tabela periódica dos elementos. E aí, essa tabela ela foi organizada mediante uma série de critérios, mediante uma série de características que os átomos, que esses elementos químicos apresentam. E aí vai ser assunto para a nossa próxima aula. Sexta-feira, o assunto, caso vocês já queiram dar uma pesquisada nele, vai ser tabela periódica. A gente vai ver aí um pouquinho da função da tabela, de que forma ela foi organizada, quem criou essa tabela, por qual motivo, será que ela nos ajuda realmente dentro da área da química? Isso a gente vê tudo na próxima sexta-feira agora, certo? Mas continuando, turma. Então, o grão de areia, ele é formado por um elemento químico chamado silício. E aí agora vocês já vão saber diferenciar quando é que uma letra representa um único elemento químico ou quando ali naquela fórmula molecular nós teremos ali a presença de mais de um elemento químico. Turma, novamente aqui, ó, a natureza, certo, apresenta diversos tipos de átomos formando uma grande variedade de elementos químicos, que nós vamos ver de que formas eles são organizados na tabela periódica na nossa aula de sexta-feira. Olha só, chamamos de elemento químico um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo. Galera, o átomo tem três partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Dessas três, qual delas tem carga positiva? Prótons, nêutrons ou elétrons? Elétrons. Tem certeza, Riquelme? Prótons. Isso, são os prótons. Então, quando eu utilizar durante as aulas a expressão elemento químico, aí vocês já vão saber o quê? O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo, ou seja, é um conjunto de átomos que apresenta no seu núcleo a mesma quantidade de prótons, certo? E aí, com certeza, vocês já ouviram falar desses três elementos químicos que eu vou citar agora: carbono, oxigênio e hidrogênio. Alguém poderia me contar aí
dar como exemplo substâncias que utilizam um desses 3 elementos, o carbono, o oxigênio ou o hidrogênio. Opa, já estou vendo aqui no chat, me disseram a água. Na água nós encontramos quais elementos químicos? Quais elementos químicos nós encontramos na água? Qual é a fórmula molecular da água? O líquido? H2O. H2O. Líquido é o estado H2O. físico. Viu? Quando eu falar de elemento químico, eu quero saber quais são os átomos que estão formando a molécula, tá bom? Então, a água é formada por H2O. O que isso significa? Que nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. E como eu já expliquei para vocês no início da revisão de hoje, esses elementos químicos ligam-se uns aos outros porque os átomos têm uma necessidade de alcançarem o que nós chamamos de estabilidade. E isso vai ser um assunto que vocês vão estudar com mais aprofundamento lá no 8º ano, tá certo? Mas aqui no 6º ano, basta vocês saberem o quê? Que os átomos unem-se, formando as substâncias, mas essa união ocorre porque eles precisam estar estáveis, tá certo? Então, na água nós temos aí 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Agora, me digam aí um exemplo de alguma substância que vocês conhecem que contém o elemento químico carbono. Vocês não saberiam... O gás, tio, o gás. Que gás? Todo gás vai ter carbono? Não. Não. Diga aí qual é o gás mais específico que vai ter a presença do carbono aí na sua composição. É um gás que está presente no nosso dia a dia 24 horas por dia. Oxigênio. Aí no gás oxigênio, no gás oxigênio... Não, gente, a gente não, de forma alguma. Olha só, no gás de cozinha, aliás, perdão, no gás de cozinha, que é o gás butano, a gente tem sim. Só que é um gás que a gente, participa do nosso processo de respiração. Tem o gás oxigênio, que a gente inspira, e o gás que a gente expira. Como é que a gente chama esse gás? Que também participa do processo da fotossíntese. Qual é o gás? Não. Oxigênio. No gás oxigênio a gente não tem carbono. Opa. Gás carbônico, galera, o nome já diz, gás carbônico, que é o CO2. Então, esses elementos químicos, que são formados por átomos, eles são muito presentes no nosso cotidiano. É o gás carbônico, que é o gás que a gente expira, que a gente joga para fora no processo aí de respiração, certo? Então, vamos só recapitular. Hoje nós falamos sobre, novamente, revisamos aí a introdução do capítulo 16, que fala inicialmente sobre a matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem volume. Nós vimos que essa matéria, ela se apresenta em 3 estados físicos. Quais são eles? Muito bem, sólido, líquido e gasoso. E aí, turma, essa matéria se apresenta nesses 3 estados, mas existe uma partícula minúscula, que não pode ser vista a olho nu, chamada de quê, hein? Como é que a gente chama essa partícula que forma toda a matéria? Átomos. E esses átomos, galera, apesar da palavra átomo significar indivisível, eles realmente são indivisíveis? E aí, galera, sim ou não? Eles não podem ser divisíveis ou eles são divisíveis? Não. Gente, eles podem ser divididos em partículas menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Cuidado! Então, olha só. Os prótons, eles são a carga positiva do átomo. Os nêutrons, que junto com os prótons formam o núcleo do átomo, os nêutrons não possuem carga elétrica, certo? E ao redor desse núcleo existe uma região do átomo chamada eletrosfera. E nessa eletrosfera
nós temos aí a presença dos elétrons, que são a carga do átomo que apresentam carga negativa. São a partícula do átomo que apresentam cargas negativas. E eu expliquei para vocês que é graças a essa eletrosfera que os átomos conseguem ligar-se uns aos outros. Porque o átomo ele tem a capacidade de ganhar elétron, perder elétron ou compartilhar elétron. E é nesse processo de ganho, perca ou compartilhamento de elétrons que os elementos químicos ligam-se uns aos outros, dando origem à matéria, dando origem às substâncias. Fugiu agora da mente o que eu ia falar. A gente vai ficando velho, vai acontecendo esses problemas mesmo. O Tico e o Teco vão bugando. Os átomos ligam-se, formando a matéria. Tarararararara. Sim, lembrei. Turma, só para vocês terem ideia, se eu fosse comparar o tamanho do núcleo de um átomo ao tamanho da eletrosfera desse átomo, vamos imaginar o seguinte. Imaginem o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã como completo. Certo? Todo, incluindo o estádio todo, não só o campo de futebol, o estádio inteiro. Certo? Agora imaginem que no centro do campo de futebol nós temos uma bola de futebol. Imaginaram? A bola de futebol seria o núcleo do átomo e todo o resto ao redor dessa bola seria a nossa eletrosfera. Então, comparando a região representada pela eletrosfera com o tamanho do núcleo, o núcleo é bem pequeno. Só que tem aí ainda uma contrapartida, galera. Apesar do núcleo ser bem pequeno comparado à eletrosfera, é o núcleo que vai determinar o quê? O peso do átomo, a massa atômica, certo? Então, são coisas bem interessantes que em séries posteriores, mais especificamente no 8º ano, vocês vão estudar com mais propriedade, de forma mais aprofundada, tá certo? Mas o que eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje compreendendo é: as substâncias se formam porque os elementos químicos ligam-se uns aos outros. Esses elementos químicos são formados por átomos que têm a mesma quantidade de prótons, que são as cargas positivas do átomo. Quando vários átomos têm a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, nós dizemos que o conjunto formado por esses átomos é chamado de elemento químico. E são a junção desses elementos químicos que forma tudo que está ao nosso redor, turma. Seja no estado líquido, seja no estado sólido, ou seja no estado gasoso, tá certo? Então, tudo isso forma a matéria. Matéria essa que se apresenta em 3 estados físicos, que eu acabei de citar, mas não é porque ela está no estado gasoso que ela não vai ser considerada matéria. Como a gente já revisou no iniciozinho da aula de hoje, existe o ar, por exemplo, ele é uma matéria, ele ocupa lugar no espaço, ele tem volume. Para ser mais específico, o ar que a gente respira, ele é uma mistura de vários gases, tá certo? Então, ou seja, no ar nós vamos encontrar vários elementos químicos. Vamos encontrar o oxigênio, vamos encontrar o gás carbônico, né, o carbono. Infelizmente, por conta da poluição atmosférica, vamos encontrar nesse ar até gases que são nocivos ao nosso corpo, né, que é a poluição. A gente sabe que quando fala-se de poluição, nunca é algo positivo. Nós temos aí, infelizmente, o ser humano, ele degrada muito. O que é degradar? É acabar com a natureza, né? Porque o objetivo do homem é o lucro. E aí, quando a gente começar a estudar mais peculiaridades em relação à química, a gente pode até ter uma aulazinha aí, onde a gente pode ter como foco a poluição. A gente pode ver elementos químicos que vão ser causadores de doenças, que vão acabar prejudicando o nosso organismo e até mesmo prejudicando o meio ambiente, infelizmente, né? Mas assim, turma, estou muito contente. Hoje a quantidade de alunos já foi maior do que a nossa aula anterior. Parabéns, 6º ano. É isso mesmo que eu quero por parte de vocês. Nós ainda não estamos no dobro da quantidade de alunos da aula anterior. A mágica só vai acontecer. A mágica só... Gente,
cumpram o nosso acordo. Quando eu tiver o dobro de alunos da aula anterior, eu faço a mágica. Os elementos químicos, olha a frase, os elementos químicos que eu vou utilizar para a mágica da gente já estão ali separados. Mas eu só vou utilizar quando a gente tiver o dobro da quantidade da aula anterior. Hoje nós tivemos Mas é só por 2 pessoas, tio. 15 alunos. Parabéns, sexto ano, mas ainda não é a quantidade ideal. Então, 16. Deus me livre. vamos lá. 16 Muito fosse obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. De nada. Certo? Aliás, Paulo, estou muito... Aliás, Paulo não, Arthur. Eu gosto de chamar você pelo seu primeiro nome. Estou muito contente pela sua participação na aula hoje, viu, Arthur? Parabéns. Quero você também na sexta-feira na nossa aula, que vai ser no mesmo horário. E só para a gente revisar, ver se todo mundo prestou atenção no que eu falei. Qual vai ser o assunto da nossa aula de sexta-feira? É sobre a degradação do homem. A gente vai trabalhar um pouquinho com a tabela periódica, certo? A gente vai estudar um pouquinho mais Eu esses coloquei elementos aqui algumas perguntas, químicos. tio. Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu vou pesquisar. Ótimo, parabéns, Laline. Então, turma, próxima aula, tabela periódica dos elementos químicos. Esse conteúdo não está no livro de vocês, já vou adiantando. É um conteúdo que a gente vai trabalhar fora a parte, tá certo? Mas não se preocupem, porque eu vou estar compartilhando tela com vocês novamente. Na próxima aula, como é um assunto que não vai estar no nosso livro, é bom que vocês já comecem a dar uma pesquisada sobre o assunto, que vocês já comecem a fazer anotações aí no caderno de vocês, porque não, Lara, não é difícil não. Porque assim, vocês vão estudá-la com mais propriedade lá no 8º ano, mas nada nos impede de, já no 6º, como nós somos uma turma além, como eu sei da capacidade de vocês, a gente já vai dar uma introduzida ao assunto no 6º ano, tá certo? Alguns de vocês, como eu já vi aqui no chat, alguns de vocês já vão ter até essa tabela em casa, tá certo? Ei, professor, eu vou procurar de pesquisar mais disso, porque eu nem sei o que é isso. Pronto, é justamente esse o objetivo, Arthur. Quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Eu quero que você já dê uma pesquisada para quando for na aula de sexta-feira, que vai ser novamente às 1h15, certo? Pontualmente nesse horário, a gente vai aprender um pouco mais sobre a tabela periódica. Então, muito obrigado pela participação de você. Não, é tabela periódica dos elementos químicos, viu? Tabela periódica. Não se preocupem, que eu sei que todos vocês estão na nossa sala virtual. Então, na sala virtual, eu vou postar lá qual é o assunto que vocês devem pesquisar, tá bom? Então, turma, grande abraço. Até a nossa aula de sexta-feira. Não esqueçam do horário. 1h15, tá certo? Quero a participação de todos vocês que participaram hoje e mais alunos. Vão fazendo aí propaganda, vão divulgando aí as nossas aulas. Tio, você é o melhor.